Lição de número 4: A Igreja e o Reino de Deus, primeiro trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, a lição desta semana tem como finalidade apresentar a natureza universal do Reino de Deus e a Igreja como parte integrante e representativa desse reino no mundo. Nesse sentido, a Igreja faz parte da realidade presente do Reino de Deus e, por conseguinte, fará parte também da realidade vindoura. Queridos irmãos, nesta lição, o aluno aprenderá que há uma distinção entre Igreja e Reino de Deus. Ambos possuem características específicas que estão presentes nas Escrituras Sagradas. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é o Corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Queremos lembrar aos nossos queridos irmãos que as lições, elas são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem nos acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. E não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da nossa lição. Lição de número 4. O assunto a ser estudado é a Igreja e o Reino de Deus. Texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a verdade prática. Diz assim a verdade prática: pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 até o versículo de número 17. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo da nossa lição é relacionar a natureza do Reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da Igreja. Segundo objetivo, apontar as dimensões do Reino de Deus nas realidades presente e futura. Terceiro objetivo, destacar a Igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos.
Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: a natureza do reino de Deus. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a Igreja. O segundo ponto, vamos estudar sobre o seguinte tema: a Igreja e as dimensões do reino de Deus. Diz assim a sinopse: o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. No terceiro ponto, estudaremos o seguinte tema: a Igreja no contexto do reino de Deus. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A Igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto estudaremos a natureza do reino de Deus e o primeiro subtópico: o reino de Deus é universal. Veja, queridos irmãos, que o salmista diz que Deus é o Rei de toda a glória. Salmo 47, versículo 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, versículo 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Queridos irmãos e irmãs, ao compreender a universalidade do reino de Deus, devemos reconhecer sua soberania em todas as áreas das nossas vidas. As Escrituras nos inspiram a confiar na liderança divina, sabendo que Deus é o governante supremo sobre todas as circunstâncias. Essa compreensão nos motiva a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiantes de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Diz-nos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de número 33. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico da nossa lição vamos estudar sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Queridos irmãos, o que é a soberania de Deus? É importante afirmar que a soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Queridos irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos e os seus propósitos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. E, como soberano, ele estabelece as leis do nosso mundo e garante, queridos irmãos, a aplicação da justiça. Ele também tem poder para perdoar e interferir no mundo quando e como quer. Esse, queridos irmãos, é o significado da soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição: o reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. Perceba que uma das questões mais comumente perguntadas por estudantes da Bíblia diz respeito
respeito à relação entre Israel e a igreja. Queridos irmãos, nós lemos o Antigo Testamento e é evidente que a maior parte dele diz respeito à história de Israel. De Jacó ao exílio, o povo de Deus é Israel e Israel é o povo de Deus. A despeito do constante pecado do rei e do povo levarem ao julgamento do exílio, os profetas olham com esperança, além desse julgamento, para um tempo de restauração para Israel. Quando nos voltamos, queridos irmãos, para o Novo Testamento, a mesma história continua e Israel ainda está em cena. Você já percebeu isso? Jesus é descrito como aquele a quem se dará o trono de Davi, seu pai, e aquele que reinará para sempre sobre a casa de Davi. Ele é apresentado como aquele que os profetas previram. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículos de número 14, amplia essa compreensão ao afirmar que a bênção de Abraão alcançou os gentios em Cristo Jesus. A igreja é agora o cumprimento da promessa, um povo escolhido e sacerdotal, conforme está escrito na carta primeira do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9, que diz assim: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição: a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro tópico: o reino de Deus como realidade presente. Perceba, queridos irmãos, que o evangelista Mateus, em seu relato, Mateus capítulo 12, versículo de número 22, registra um episódio marcante que ilustra a manifestação tangível do reino de Deus. Jesus, ao libertar e curar um endemoniado cego e mudo, não apenas realiza um milagre, mas revela a entrada efetiva do reino entre os homens. Esse acontecimento extraordinário, entretanto, suscita a oposição ferrenha dos fariseus que, em sua cegueira espiritual, acusam Jesus de agir pelo poder de Beelzebul. Queridos irmãos, a resposta de Jesus, registrada em Mateus capítulo 12 e o versículo de número 28, é reveladora e bastante esclarecedora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Aqui Jesus não apenas refuta as acusações, mas proclama a presença imediata do reino de Deus por meio de suas ações. Veja, queridos irmãos, que essa resposta vai além de uma simples defesa pessoal. Ela revela a essência do reino de Deus como uma realidade presente e operante. Veja que o anúncio inicial de Jesus, registrado em Mateus capítulo 3 e versículo de número 2, reforça essa perspectiva ao declarar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A chegada de Jesus marca o advento triunfal do reino, não
como uma promessa vaga, mas como uma realidade concreta e iminente. Glória a Deus. Queridos irmãos, a presente realidade do reino de Deus não é subjetiva, mas um fato tangível. A ação transformadora de Jesus, ao expulsar demônios pelo Espírito de Deus, é uma expressão visível do governo divino das pessoas. É uma expressão visível do governo divino na vida das pessoas. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao segundo tópico do segundo ponto, onde está o reino de Deus. Queridos irmãos, o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas sim com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro tópico do segundo ponto, o reino de Deus como realidade futura. Veja, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, isso mesmo, é possível sim experimentar o reino de Deus agora. Contudo, queridos irmãos, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Glória a Deus, queridos irmãos, a lição está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A igreja no contexto do reino de Deus, e o primeiro tópico, a distinção entre igreja e reino de Deus. Queridos irmãos, nesse ponto deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga aliança, bem como na nova aliança. Ao analisar essa distinção, é fundamental reconhecer que o reino de Deus transcende as fronteiras temporais. Você concorda comigo? O reino de Deus é amplo, envolvendo todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até a era da igreja. A igreja, portanto, representa, sabe o que, irmãos? A continuidade e a expansão do propósito divino de estabelecer um povo santo, eleito, adquirido, para proclamar as virtudes desse Deus que é todo-poderoso. Queridos irmãos, o segundo tópico diz assim: a igreja expressa o reino de Deus. Segundo tópico, a igreja expressa o reino de Deus. Veja, a igreja não é um mero acaso na história da salvação. Não, ela é a manifestação cuidadosamente planejada da sabedoria divina. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ressalta que, no tempo determinado por Deus, a igreja foi introduzida na história humana. Essa introdução não foi uma improvisação, mas um ato divinamente planejado para cumprir um propósito específico na revelação das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Queridos irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 10, nos oferece uma visão mais ampla deste plano divino,
ao afirmar que na plenitude dos tempos, Deus almejou reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Nesse contexto cósmico, a Igreja tem a designação de ser a expressão visível deste desígnio eterno, revelando as riquezas do reino de Deus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a Igreja é a chave para que o reino de Deus seja conhecido na terra. Você sabe disso. Ah, meus queridos irmãos, sua presença, missão e testemunho revelam as riquezas do reino aos olhos humanos. A obra redentora de Cristo reflete-se na vida da Igreja que, ao cumprir seu papel que foi designado, ela ilumina o caminho para o reino de Deus, cumprindo assim a missão pela qual ela foi chamada. Queridos irmãos, o terceiro tópico do terceiro ponto, a Igreja e a mensagem do reino de Deus. Isso mesmo, queridos irmãos, pregar o reino de Deus é a importante missão da Igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo de número 31. Ah, meus irmãos, os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, queridos irmãos, pregar a mensagem do reino é a missão da Igreja, é a sua missão, é a nossa missão, é a missão de todos nós. Portanto, a clareza da visão do reino é um fator determinante para o sucesso da missão da Igreja. Isso implica não apenas compreender teologicamente o reino, mas também viver de acordo com seus princípios, refletindo a realidade do reino na prática diária da comunidade de fé. Muito bem, queridos irmãos, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a Igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a Igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus em sua plenitude ou na sua manifestação final incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Também não esqueça de comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.